No terceiro filme do Blade, fomos apresentados a Drake, quem seria o primeiro dos vampiros. Ele possivelmente teve algum passado com o La Magra e até mesmo demonstra algumas características que vimos apenas nos Reapers de Nomak, além da sua superioridade de poder a todos os outros vampiros. E hoje veremos a história completa de Drake, assim como descobrir os vários sinais que nos foram dados durante os filmes sobre a sua presença eterna, entender a extensão de seus poderes e até mesmo teorizar se Dagon ainda estaria vivo. Olá, seres da noite e primeiro dos vampiros. Antes de sermos acordados por um bando de vampiros incompetentes que não consegue fazer nada certo e sermos obrigados a fazer tudo sozinho, gostaria de pedir a todos que deixassem o like, se inscreva no canal e se puder se tornar membro, também agradeceria, assim como também o Pix do canal. Pode ficar à vontade para pedir conteúdos aqui nos comentários, mas para realmente ter vídeo no canal precisa votar aos finais de semana, então comenta e vote. Neste vídeo falaremos de Drake, Drácula ou Dagon da Terra 26.320, ou seja, aquele que é parte dos filmes do Blade com Wesley Snipes. Outras versões do personagem existem nas diferentes versões do multiverso da Marvel, assim como no imaginário das pessoas. Mas é sempre bom lembrar que cada autor e obra tem o direito de colocar as características e ideias que bem entender, mesmo que seja de forma de adaptação. Podemos, é claro, gostar ou não da forma. O importante é respeitarmos o que nos é colocado. Um bom exemplo disso é que aqui este personagem é o Drácula, o primeiro dos vampiros, um filho direto de La Magra, e apenas essas informações podemos perceber que existem diversos problemas ao tentar encaixar isso em muitas das mitologias existentes e, na verdade, até mesmo cria um teórico furo de ideia, na minha opinião, que eu vou comentar mais pro finalzinho do vídeo. E se prestarmos atenção até mesmo nos nomes que eles usam para o descrever, existem muitas coisas que podemos pensar sobre o passado dessa figura, tão importante para o mundo dos vampiros e em todo o universo de Blade como uma obra cinematográfica. Quero deixar bem claro que tenho outros vídeos no canal sobre o universo do Blade da Terra 26.320, como o La Magra, Nomak e o próprio Daywalker, e que em breve teremos muito mais sobre este vasto universo e todas as suas peculiaridades. Então, vamos até o fim para descobrir quem realmente foi, ou será que ainda é, o primeiro dos vampiros. Dar nomes a personagens é quase que uma arte por si, assim como eu sempre digo que uma boa origem para os mesmos é a combinação de ambos dá vida a grandes personagens. Existem obras e até mesmo mitos e crenças em nosso mundo que dão poder às palavras e também aos nomes, principalmente aos verdadeiros. E essa é uma questão muito interessante, que quando bem utilizada traz vida e beleza para o contexto. Em contrapartida, este também pode ser utilizado de forma rápida para dar algum contexto. Isso se dá quando autores usam nomes que nós já temos conhecimento para rapidamente colocar um bando de informações em nossas mentes, como é o caso aqui. Afinal, dois dos nomes citados já têm muita bagagem, Drácula e Dagon, e este último um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo do quanto você gosta de tentáculos. Isso coloca muita carga sobre o personagem e também nos coloca no modo de ficar fazendo um bando de ligações que, às vezes, nem sempre dá em alguma coisa. Eu, em minhas análises de lore
e de como entender o mundo apresentado. Sempre tento me levar pelas evidências no mundo e quem sabe depois ir para o exterior. Claro que tenho momentos com este que o filme me joga no colo parte da obrigação, usando esse tipo de nomenclatura sem dar maiores pistas. Até mesmo o título dele como o primeiro dos vampiros tem grande importância e é algo que, quando se coloca nas costas de alguém, se espera grandes coisas, até mesmo gerando um tanto de estranheza quando o ser em questão não está totalmente à altura do que esperávamos. Principalmente neste caso que temos o conhecimento sobre o Deus do Sangue e todo o seu potencial. Para maiores informações sobre La Magra, tem o vídeo dele aqui no canal. Tudo isso para dizer que está tudo ligado, tá ligado? Então, vamos começar por essas nomenclaturas que o filme nos deu e aos poucos desvendar o mistério do primeiro dos vampiros. Drake e Drácula. Estes dois nomes jogados são até que bem simples de saber de onde vêm. Algumas pessoas devem até mesmo revirar os olhos para que eu poderia dizer, mas ainda assim tem um pouco mais do que nós temos na superfície. A primeira referência é óbvia, a de Drácula de Bram Stoker, aquele que teria lutado contra os otomanos e teria se transformado em vampiro. Mas a pergunta é, como a história de Drácula, a lenda, vamos dizer assim, é algo que tem grandes ligações com fatos bem específicos, como a já citada guerra. A Ordem do Dragão, que é uma ordem cristã que jura defender o mundo em nome de Deus. É claro que agora poderia começar a digitar que tudo aqui seria diferente e que eu mesmo digo que o mundo da fantasia nos dá as pistas e nós devemos entender o contexto em cada mundo. E sim, tudo isso é verdade, mas aqui temos zero informações sobre estes assuntos. Na verdade, temos até mesmo prova que tudo é como o nosso mundo. Em uma cena, somos apresentados a uma loja gótica, onde vemos algumas figuras do Drácula muito baseados no que seria o Drácula do Bela Lugosi, obra que somente acontece devido ao livro original, o que acontece apenas devido à lenda do Empalador, o que para mim é uma inconsistência e é exatamente o furo. Para mim é uma inconsistência ter tudo isso e não ser o mesmo Drácula. Então este Drácula é o Drácula lenda, é o Drácula o Empalador, mas sabe, causa um tanto de estranheza no furo de lógica interna do mundo, na minha opinião. Mas não é uma coisa que eu acho muito grave. Só tô colocando aqui que ele, o Drake, é o Drácula. Beleza, mas ele lutou do lado dos cristãos ou ele estava somente lutando? É uma pergunta. Me focando apenas no nome, temos a ideia de Drake e Drácula como dragão, a Ordem do Dragão ou dragão. Um símbolo de força, ganância e muitas vezes de soberba, sinais que o nosso personagem aqui apresenta em grande escala, principalmente quando olhamos a história dele mais adentro. Então tem uma ligação grande aí com mais a parte do dragão do que do Drácula, mas aí fica esse meio termo aí estranho entre o Drácula histórico e o lenda, mas vamos seguir o barco. Dagon. Já, este nome vem do processo totalmente inverso, quase que literalmente. Este seria um deus, meio homem e meio peixe. A ligação com a água vai vir daqui a pouco. Que era venerado pelo povo filisteu. Este seria o principal deus desta cultura, onde seria ele que teria inventado o milho, principal fonte de alimento de alguns povos, assim como a agricultura. O que para mim seria um modo figurativo de uma figura provedora para o seu povo. E este povo tem duas grandes importâncias, vamos colocar assim. Uma delas bíblica, que este povo, em teoria, o seu deus, Dagon, teriam entrado em conflito direto com os hebreus. E essa foi uma grande guerra, o que faz sentido
tendo em vista o meio de Drake adorar uma batalha, e como ele fala sobre viver para a lâmina e toda a ideia de honra entre guerreiros, o que também nos remete à base histórica que este personagem também poderia estar ligado aos povos do mar, a parte do peixe aí, que seria um bando de povos juntos, um único povo, não vou dar certeza histórica aqui, que vieram do mar. Os povos do mar vieram do mar. Óbvio. O nome ainda assim fica estranho. E eles desembarcariam para onde teríamos o berço da Era de Bronze do mundo, que estes seriam responsáveis pela queda daquele pequeno complexo. Isso é importante, pois estamos falando mais do que apenas de uma cidade, e sim de povos, regiões que faziam comércio, guerra, lugar onde existiam religiões e culturas. A Era de Bronze é mais do que uma cidade no meio do nada, e sim um grande complexo, uma partes de continentes. Era todo mundo civilizado, teoricamente, naquela época. E tudo isso cai. Claro que, até onde o meu conhecimento histórico me leva, a queda de tudo foi causado não apenas pelos povos do mar, e sim outros fatores, como conflitos internos, doenças, problemas na economia, fome, seca, dentre outros. O importante é que temos novamente a figura de um guerreiro e um povo que faz um estrago total, usando a espada e a coragem, assim como o nosso Drake. Obviamente que não poderia deixar de falar sobre Dagon, mas com uma ideia mais de Lovecraft. Mas o Drake tem uma total falta de tentáculos. Mais ou menos. Tem uma cena que sai, mas não tá, eu tô brincando. Agora, no sério, não me parece ser algo ligado a esta ideia de Dagon. Nada nos indica essa ideia mais Lovecraft, de horror cósmico. A única coisa que tem em comum é ser da água, além de ser um deus que guarda ou tem ligação com outro deus. Tem um pouquinho. Drake é mais do que apenas o seu nome diz, e sim, ele é o primeiro dos vampiros, pelo menos no que nos é dito e confirmado em partes por como se comporta, e ele mesmo confirma em certo ponto. Algo que nunca nos é dito seria sua ligação com La Magra, ainda que muitos aceitem essa relação entre o Deus do Sangue e Drácula por ser um tanto fácil e lógico demais, e que eu não discordo nem um pouco que essa ligação seja feita. Até mesmo eu coloco meus esforços neste assunto quando fiz a minha teoria que teria sido Drake, mas uma outra criatura que teria aprisionado La Magra, usando basicamente o ritual reverso que vemos no primeiro filme. Eu explico muito melhor no meu vídeo Drake vs La Magra e no meu vídeo exclusivo do Deus do Sangue. Mas, no básico, Drake teria feito 12 linhas de sangue e teria ficado descontente com o Deus. E então, ele e outra força teriam feito um trato e trancado La Magra, e este outro teria sumido ou teria dado cabo por Dagon. O que eu quero explorar aqui é o motivo do qual ele faria isso, e levando em consideração a personalidade dele e como se porta, eu acho que eu tenho uma boa ideia do que tenha acontecido. É dito na lenda de La Magra que o Deus do Sangue traria aos vampiros algum tipo de paraíso na Terra, onde os seres da noite viveriam como deuses, seres que eram louvados e poderiam ficar apenas vivendo as suas vidas eternas. O que me parece algo totalmente contra a personalidade de Drake. Ele gosta de combate, ele ama ser enfrentado, preferindo estar à beira da morte do que num trono entediante. A presença do Deus do Sangue do mundo proporcionou isso para os vampiros. Em algum momento, é armado os planos para trancar o Deus do Sangue, e então começa sua verdadeira carreira como o ser mais forte de todos. Gente, só para dar aqui no meio, deixar aqui no meio um pouquinho, para deixar então, lembrar de deixar o like e se inscrever no canal, pedir aí para vocês tudo isso de novo, para no começo do vídeo, no meio do vídeo, Infelizmente, pouquíssima informação
é conhecida sobre o que ele fez durante todo este tempo. Claro que temos os dois fatos dele ter vivido como Deus Dagon naquela época e também como Drácula. Drake é visto como o vampiro principal na época dos Sumérios, mas o quanto tempo ele ficou antes com La Magra é bem complicado. É bem complicado de se colocar algumas datas, mas podemos pensar em muito tempo. Só que depois disso, foi apenas um grande caminho de sangue e combate insano. Como é que a humanidade conseguiu lidar com isso é um total fenômeno, uma vez que ele parece totalmente indestrutível em algum nível, ainda que existam limitações para onde ele pudesse se locomover, e ainda que incansável, precisava de uma fonte de sangue muito grande à sua disposição, pois a sua sede era apenas igual à sua força em combate. Pelo visto, as únicas duas coisas icônicas seriam as já citadas, mas eu acho que como Drácula vai contra toda a ideia que ele teria se entregue há muito tempo atrás ao tédio, eu acho que não faz sentido. Eu acho que esse é o grande furo pra mim, porque Drácula vai viver em 1400, e aí ele vai ficar 600 anos dormindo, ele ficou entediado, dormiu. Não parece que seria, sei lá, me parece um pouco estranho. Eu acho que esse é um furo, que esse Drake Drácula, do jeito que é contado, eu sei que ele é um empalador, ele é violento, ele faz um bando de coisas, eu sei disso, mas ainda assim tem alguma coisinha que não me vai. Mas fazer o quê? Eu acho que é um grande furo aí que teve nesse filme. Não é nem de roteiro, vamos dizer, é um de pensamento, de lógica, é um furo de lógica interna. É um furo de roteiro? Pode até ser, mas eu acho que pra mim é um pouco diferente. E um outro ponto é que Drake tinha uma relação um tanto estranha com os outros vampiros que o acordaram. Ele sempre achava que eles eram fracos, pequenos, decadentes e outras coisas. E então, até que ele vai fazer um soninho muito grande numa tumba do Iraque. Tumba do qual uma pirâmide. E pirâmide só pode ser uma coisa. Ele é acordado pelos irmãos Talos para conseguir finalmente derrotar o maior inimigo que os vampiros já tiveram em todos os tempos, o Daywalker, Blade. Ele, que nesta época já tinha passado anos terminando vampiros, já tinha finalizado o Nomak e até mesmo La Magra, e acabou com vampiros pelos Estados Unidos, Europa e possivelmente Ásia. Depois de ter desperto, ele passa um bom tempo escondido, recuperando as suas forças, conhecendo o novo mundo e sabendo o quão deplorável tudo estava. Principalmente um mundo onde batalhas de honra já não eram mais necessárias, ele e seu povo uma peça do passado. Por incrível que pareça, a única pessoa que conseguia entender ele seria o seu maior inimigo, e possivelmente o único que um dia o desafiaria. Os dois têm uma conversa onde se tenta chegar em um ponto comum de acordo, mas eles são partes totalmente diferentes. Ainda que existam outras coisas que ele tenha feito durante o filme, o melhor momento de um guerreiro é durante uma batalha. Ele demonstra um verdadeiro gosto de estar diante de um inimigo que pode finalmente lhe dar um desafio. Ele tem a alegria de estar com um grande inimigo. Demonstra muito bem todos os seus atributos. Força melhorada a super níveis, grande destreza e reflexos, possivelmente regeneração a todos os tipos de ferimentos. E, é claro, a sua transformação, no qual ele consegue derrotar facilmente Blade, feito que nenhum outro inimigo poderia fazer. Vamos lembrar que o Blade já tinha enfrentado o Nomak, o La Magra, entre outros. O La Magra não deu muito tempo de briga, o Nomak era totalmente superior e demorou para alcançar o Blade. A forma transformada do Drake foi Um ponto que me chama muito a atenção é o design da boca dele, que é muito similar com um dos Reapers, que eu sei que muitas pessoas falam que é uma cópia um do filme do outro, mas eu gosto de ver a lógica interna. Mas, possivelmente, para mim, uma teoriazinha é a variante do Nomak, a variante Reaper, tenha conseguido ativar algum tipo de DNA antigo dos vampiros que foi perdido em algum momento. É uma teoria até que interessante que algum dia eu explorarei mais em algum vídeo que vai ter por aí sobre Blade. E, infelizmente, mesmo que Blade não foi o inimigo que ele esperava, a ciência foi. Drake foi injetado com uma dose de um patogênico terrível para os vampiros,
o que consegue terminar com todos à volta dele, até mesmo derrotar o mais poderoso de todos. Porém, como presente, se transforma em Blade para que ele não fosse culpado por toda a insanidade. Isso, pois ele pode mudar de forma por causa de seus ossos, como se fosse uma cobra super estranha, sendo basicamente um metamorfo, ainda que apenas em humanos e a sua forma de batalha. Essa é a informação dele. Em Anjos da Noite existe toda uma mística, um mistério, blá 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 sobre o Michael estar vivo ou não, que eu já tenho vídeo no canal, então vai lá dar uma olhadinha. Aqui, que eu tô colocando as coisas. Mas eu tenho a mesma ideia sobre o Drake. O Drake se demonstrou totalmente fora da curva. Ele consegue, ainda depois do patogênico fazer efeito, consegue manter alguns poderes, consegue manter consciência, e quem sabe é uma questão de tempo para ele se recuperar. Eu acho que é bem plausível, né? Afinal de contas, o corpo dele ficou com os humanos, e os vampiros têm muita influência entre os humanos, e o Blade, ele não tem tanto um poder estrutural quanto os vampiros têm. Mas é só eu deixando aí. E é claro, e outra coisa que eu acho bem interessante é que o Drake tá jogando o jogo longo. Porque ele falou pro Blade que era uma questão de tempo até a sede bater, até falar, olha, você vai se transformar num vampirão. O que pode ser verdade, real oficial. Ele pode mesmo um dia se tornar um grande vampiro por sucumbir à sede. Eu acho que é algo que é, sim, plausível. Afinal de contas, o Drake viveu por muitos anos e quem sabe até mesmo ele fala de um lugar, né? Tem isso daí, a ideia de um lugar de fala, pois ele, quem sabe, já foi um vampiro mais controlado, mais de boa, mais zen. Aí do nada ele, quer saber? Let's go. Não sei. É outra possibilidade. Então tem aí alguns níveis que eu acho que é interessante e pode, pra mim, parece mais algum dia a gente se vê de novo do que um adeus. Pra mim, sou fã do Drake, essa versão do Drácula, muito, muito fã. Eu amo essa versão do Drake, então pode ser coisa mais fanboy. Mas eu tentei deixar mais claro aqui com todas as informações. Se você gostou desse vídeo, deixa então o seu like, o seu comentário. Me diz aí o que você acha dessa minha teoria meio insana e meio capenga. E, de novo, puder se tornar membro, ajudar o canal aí, entrar nos links para dar uma olhadinha e o resto, agradeço demais. Deixa então, vejo todo mundo então aí na próxima.